Está grávida e quer dilatar mais rápido? Seja muito bem-vinda. Essa live é para você. Eu sou a Sam, sou doula desde 2014. São aí mais de 10 anos de prática baseada em evidências e fazendo o que eu, como doula, posso fazer de melhor: facilitar nascimentos. Temos provas disso, Sam? Temos provas. Sim, temos provas. Se você pesquisar no Google quais os benefícios do trabalho da doula, você vai encontrar informações como diminuição da taxa de cesárea, diminuição da necessidade de analgesia, diminuição do tempo do trabalho de parto. E é justamente esse ponto que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Por quê, Sam? Porque é o que, no fundo, vocês mais querem, né? Dilatar rápido. Tô errada? Contem aqui pra mim. Falem aqui nos comentários. É ou não é o que vocês mais querem nessa vida? Dilatar assim, ó, rapidinho. Então se prepara que a live de hoje tá babado num nível muito hard. O que eu vou contar pra vocês? Da minha experiência e o resultado dos estudos dos últimos 10 anos. Porque é exatamente o que eu tenho para oferecer e do jeito que eu entendo, que eu vejo, da forma que eu ensino aqui na internet, nos meus cursos e tudo mais. A Lua falando, é sim, Carol, quero, claro, vapt-vupt. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre um parto rápido. Um parto rápido, provavelmente ele vai ser mais doloroso. Primeira coisa que vocês têm que ter muita consciência: um parto muito rápido costuma ser mais doloroso. E você vai entender isso um pouquinho mais pra frente, certo? Então preste atenção. Além de ajudar esse bebê, ajudar o seu corpo a dilatar, é fundamental que você saiba o que resolve para aliviar a sua dor. Porque se você não usar essas duas coisas juntas durante o parto, você pode, mesmo tendo um parto mais rápido, ter uma experiência ruim de parto. Ser um parto rápido, porém traumático. Já aconteceu, já vi relato. E vocês, provavelmente, pela internet afora, também já viram mulheres falando: nossa, foi super rápido, mas não gostaria de passar isso nunca mais na vida. Primeira coisa, eu tô com todos os meus aparatos. Quem estava com saudade desse flip chart? Eu tô muito professorinha Helena hoje. Eu tô com tudo e mais um pouco para poder explicar para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês contem pra mim. A gente precisa pensar junto, senão não faz sentido. Pra vocês, pro nenê nascer, ele vem numa reta ou numa curva? O caminho pro bebê nascer, quando vocês imaginar, o bebê vai sair de mim. Ele vem retinho ou ele faz curva? Ó, já tem uma galera que tá estudando, hein? Tô vendo aqui. Ali tá falando curva, Mi, curva, Vic, curva, AK, curva, a Jess, curva, curva, curva. Maravilhoso. Nossa, mas vocês estão empoderadas. Gostei de ver. E me surpreendo também, porque quando a gente fala de gravidez, de colo, de útero, a imagem que a gente tem é essa daqui. Não é? Quando a gente vê isso daqui, essa imagem aqui, não existe nenhuma curva. E o caminho para o bebê nascer, teoricamente, é esse? Como que fica? Né? Tá aqui o bebê dentro do útero, aqui a gente tem o colo do útero, fechado, com 1 centímetro de dilatação só. Aqui nós temos o canal de parto e aqui embaixo a vulva. Onde será que está essa curva? Se o caminho que o bebê faz, teoricamente, é esse daqui. Quem arrisca? Quem arrisca? A curva, gente, tá literalmente na nossa estrutura óssea.
A gente gosta muito de esquecer, é muito fácil de esquecer que para esse carinha aqui nascer, ele não tem só que sair do útero, ele não tem só que passar pelo canal de parto, ele não tem só que passar pela vulva. A vulva é a parte mais macia, mais molinha para ele passar. Ele tem que passar pela estrutura óssea, ele tem que passar pela nossa bacia, que é a famosa passagem, né? Que a galera fala, tem passagem, não tem passagem. E o movimento que o bebê faz para conseguir mergulhar nessa bacia é literalmente em curva. E quando a gente olha a bacia assim, lateralizada, dá até para imaginar o motivo. Então o bebê, antes de entrar, ele tá por aqui, ele precisa ir para dentro e para trás. Estão acompanhando? A cabecinha vai jogar e vai forçar essa região aqui, que vai fazer esse movimento. Olha que legal. A pelve se movimenta. Depois da cabecinha forçar aqui para trás, a gente passa a ter um espação aqui. Olha como amplia a passagem quando o osso pode se movimentar. Ampliou a passagem abrindo para trás, ele joga a cabecinha para frente. E aí ele nasce. Enquanto ele faz tudo isso, ele também gira, tal qual um peão do programa Silvio Santos, que não existe mais, né? Mas antes existia o programa do Silvio, que tinha o peão. E é isso. Então, o caminho que o bebê faz, quando a gente fala sobre um parto mais rápido, a gente está falando não necessariamente de dilatar esse pedacinho aqui, tão bonitinho, tão fofinho, que é tão maciozinho. A gente está falando de facilitar o mergulho desse cara pela estrutura óssea, pela parte mais difícil para ele passar. A dilatação é uma consequência. Quanto mais esse bebê consegue passar, quanto mais ele consegue descer, toda essa estrutura aqui, por consequência, se abre lentamente. Faz sentido para vocês? Agora vocês entendem? Quando a gente fala, o bebê tá alto, o parto vai demorar, né? Quando ainda tá em trabalho de parto, vai demorar mesmo. Esse bebê precisa descer para ter dilatação, tá? Então a dilatação, apesar de ser um número fácil, que a gente imagina fácil, né? É o que menos importa durante o trabalho de parto, porque se você que tá aí na sua casa, depois vai estar no hospital sozinha com seu acompanhante, quer ajudar esse bebê a nascer mais rápido, você tem que ajudar ele a passar pela sua bacia com mais facilidade. Senão, nada acontece, não adianta. Tem gente que faz. Contem pra mim se eu tô mentindo. Contem aqui nos comentários. Se eu estiver mentindo, contem aqui nos comentários. Tem gente que faz força em toda a contração pra ajudar a dilatar. Verdade ou mentira? Contem aqui pra mim. Tem gente que faz força em toda a contração pra tentar ajudar a dilatar. Será que ajuda? Se esse carinha aqui tem que fazer um monte de movimento ainda, passar por esse osso, adianta você ficar lá fazendo força? Não adianta. Você vai se cansar, vai se sentir uma fraca derrotada, porque faz força, 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 cansa, 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 e nada acontece. E outra, sabe o que essa força fora de hora pode fazer? Provocar inchaço no colo do útero. Então, às vezes, você tem aqui um colo de útero que tá começando a dilatar, começando a ficar macio, e pá, ele tá sendo tão forçado fora de hora que ele incha e reduz a dilatação. Daí você vai parar na cesárea. Por quê? Não teve dilatação? Não, porque fez a coisa errada. Outro ponto que eu quero morrer, eu quero virar uma estrelinha, e eu tenho certeza que você já ouviu fazendo, é o pessoal falando, vou fazer isso pra dilatar mais rápido. Quicar na bola. Quicar na bola para ajudar a dilatar. Tem gente que faz isso desde a gravidez. Compra aquela bola suíça gigante, né? Que tem que ficar na ponta do pé. Presta atenção.
fica na ponta do pé pra sentar na tal ungida da bola, e daí a mulher fica lá quicando na bola. Suíça, né? Pra ajudar o bebê a dilatar. Adianta pegar essa criança e ficar chacoalhando ela? Socando ela pra baixo na bola? Fora de trabalho de parto? Não. Adianta fazer isso durante o trabalho de parto? Pra dilatar? Não. Cai de novo naquele conto, naquela situação. Força aqui, enche o colo do útero, reduz dilatação, pronto, babau, perdeu o seu parto. Seu parto foi pras cucuia por uma quicada. Tô vendo aqui o pessoal falando, quicar em outra coisa ajuda. A gente tá falando de parto, trabalho de parto aqui, tá? Ter relação durante o trabalho de parto, eu acho difícil pra caramba, mas sim, tem gente que pode ter muita vontade e pode ser muito legal quando a mulher tem vontade de. Tudo bem? Então, tudo bem. Ter relação antes do trabalho de parto vai te fazer dilatar? Talvez ajude a amolecer o colo desse útero, certo? Por conta das prostaglandinas existentes no sêmen. Pode. O trabalho de relaxamento, que uma boa relação, que uma boa quicada proporciona no corpo, pode fazer o seu corpo todo diminuir a adrenalina, você baixar a ansiedade, você ficar mais gostosinha, mais soltinha, e isso ajuda o bebê a se posicionar. Sim, isso é bom. Perceba que eu tô falando o quê? De uma quicada satisfatória pra você, partindo do pressuposto que você tá com vontade e que a quicada é bem feita, tá? Mesmo assim, a gente tá falando de altas alterações, né? Uma coisa espetacular que você vai dilatar por causa disso. Não estamos falando disso. Não vai acontecer. Você vai dilatar quando tiver contrações efetivas, ou seja, contração, miojo. E eu vou te explicar agora. A Clice tá falando que quicada tá difícil ultimamente. Realmente, no final da gestação, pode ser mais difícil. Tem algumas posições que são muito mais fáceis, favoráveis, né? Pra você dar uma quicada, não. Pra você dar uma namorada, né? Relembrar como essa criança foi feita, com prazer, com qualidade e tudo mais. Mas, sempre partindo do ponto que você tem vontade ou não. E, outro ponto importante. O prazer que você sente é importante. Penetração, não. Tá? Então, se você sentir prazer, tá valendo. É o momento que você tá liberada. A marida, pode ficar ali a ver navios. Ou ter que se virar de outro jeito. Porque prioridades, né? Nesse momento, eu acho justo. Agora, vamos lá. Voltamos a falar de dilatação na hora de trabalho de parto. A gente já falou o que não funciona. Quem me ajuda escrevendo aqui nos comentários o que não funciona na hora de dilatação, para ajudar a dilatação na hora do trabalho de parto. Vamos recapitular. Ajudem aqui a gente. Coloca nos comentários, porque tem bastante gente chegando e muita gente perdeu esse bonde. Quicar na bola. Perfeito. Quicar na bola não ajuda a dilatar na hora do trabalho de parto. A quicada vocês nunca vão esquecer, né? Fazer força em cada contração não ajuda a dilatar na hora do trabalho de parto. Chorar. A gente não falou disso, mas chorar pode ajudar sim a dilatar no trabalho de parto. Então, vamos para a mecânica do trabalho de parto. Olha que coisa bonita. Aqui pra vocês. Vai aparecer legal? Ai, fica invertido, que pena. Deixa eu ver se eu consigo mudar a tela. Não. Vai ser isso. A mecânica do trabalho de parto. O que significa isso? A gente precisa de força. Qual que é a força principal no trabalho de parto? É a que você faz?
Me ajudem, porque eu não gosto de falar sozinha. Se você não fala comigo, meu coraçãozinho sangra e essa aula não termina. Então, vamos trabalhar juntas. Qual que é a principal força durante o trabalho de parto? A gente tá falando aqui do quê? Qual a principal força do trabalho de parto? Ah, da contração. Contrações, isso aí. Contração. Maravilhoso. A gente tá falando mecânica do trabalho de parto. Então, a gente precisa de força e a gente precisa do que mais? Para ter um parto rápido. Falei lá no começo da live. Quem quer ter um parto rápido e bom precisa de força, que são as contrações. Isso independe de você, é um fator hormonal. O que depende de você agora para que esse parto seja rápido? Perfeito, Paloma. Relaxamento. Técnicas de alívio da dor. Por que que a gente precisa desse relaxamento, Sam? Por que que é tão fundamental? E é justamente esse o ponto do trabalho da doula ser tão diferente. E apesar de ridiculamente, às vezes, simples, faz tanta diferença na hora do trabalho de parto. Minutinho, por favor. Quando nós estamos falando sobre um útero grávido e um bebê, que é quem tá aqui dentro, tá? Para esse bebê sair, ele precisa das forças, certo? Para empurrar esse bebê para baixo. Além desse útero, por incrível que pareça, existe uma pessoa inteira ali presente. Vou repetir a frase. Além de um útero fazendo força e um bebê se posicionando, a gente tem uma pessoa inteira ali participando desse processo. E essa pessoa sente medo, essa pessoa sente angústia, essa pessoa sente frio, essa pessoa sente fome, essa pessoa precisa de suporte. Quanto mais tensa essa pessoa que está em volta desse útero, que é dona desse útero, quanto pior ela se sentir, mais ela vai tentar travar esse processo. O corpo dela vai entrar num estado de proteção, de autopreservação. Aciona o mais primitivo que nós temos no nosso corpo, que são as áreas de autocuidado, de permanecer viva. Então, se numa situação de parto, quando a gente tem alto nível de estresse, alto nível de dor, sensações novas, alto nível de medo, o sistema límbico dessa mulher é todo ativado e todo o corpo dela trabalha para se proteger e para tentar continuar viva. Qualquer fêmea mamífera, na hora de dar luz, vai fugir para um lugar seguro para ter o seu bebê, mesmo estando em trabalho de parto. Você pode ver, quem já teve cachorrinho, quem já teve gatinho em casa, eles sempre procuram um lugar mais seguro para eles, para ter esse bebê. Porque é quando a coisa realmente pode acontecer. Se você está em trabalho de parto e você não tem nenhum recurso de alívio da dor, se você não tem nenhuma sensação de segurança no processo que está acontecendo, se dentro de você, não só no racional, no blá blá blá, se você sente que você é capaz de ter esse bebê com tranquilidade, você não se sente ameaçada, esse parto vai fluir com muito mais facilidade do que se você estiver apavorada dentro desse momento. É uma questão de sobrevivência. Simples, direta, animal, realmente. Se dá pra falar que, a gente ainda puxa traços ancestrais, esse é o principal deles. Então, se você quer um parto mais rápido e mais fácil, você precisa saber ajudar esse seu bebê. Você precisa aprender
a se ajudar a trazer esse bebê com tranquilidade para o mundo. Já vi aqui gente comentando, vocalizar ajuda muito. Que mais? Muita gente falando da vocalização. É uma alternativa? É uma alternativa super legal. Então a gente tem de recursos a vocalização, a gente tem massagens, a gente tem aromaterapia, a gente tem musicoterapia, a gente tem recursos da medicina chinesa para trazer esse conforto. A gente tem terapias térmicas para trazer esse conforto. A gente tem a troca, né, de posições, exercícios com troca de posição, porque a gente também vai trabalhar aqui, mas isso eu vou falar em seguida. Isso entra mais nessa mecânica já pronta. Os recursos para você se sentir melhor são muito variados. Eu, como doula, tenho os meus principais, né, que eu gosto, que eu aprendi, eu ensino e eu aplico no parto. Hipnoparto, a gente trabalha com afirmações de parto também. Dentro agora da promoção que tá rolando do parto na prática, vocês, né, todas que se inscreverem vão ganhar um PDF do meu livro de afirmações de parto, que todo feito na PNL, super legal, são afirmações de parto muito poderosas, sabe, para serem trabalhadas desde a gestação. Percebam que os recursos são vários, sim? Qual que é o melhor recurso para você usar no parto? É o que fizer sentido para você. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Ju, tem a Gisele, tem a Yasmin, tem a Francine, tem a Mini. São várias pessoas, são várias mulheres diferentes e cada uma dessas mulheres vai ter um grupo de coisas que para ela faz mais sentido do que faz para outras. Então, sempre que vocês pegarem na internet, tipo, faça isso que dá certo, mas talvez não dê certo para você. Então é importante você conhecer todas as ferramentas, experimentar todas as ferramentas antes do seu parto, para que você crie uma consciência, você avalie, você experimenta, avalia e aprova ou não para você usar para você na sua vida. Olha que satisfatório. Sim? Faz sentido para vocês? Adianta você pegar, por exemplo, eu, Sam, adoro chuveiro. Para mim, o meu parto, chuveiro foi tudo. Eu não ligava muito para massagem, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria barulho, eu não falava e não queria ninguém falando comigo. Mas o chuveiro me fazia assim, nossa, parecia que eu tava chegando lá, sabe? Nesse nível de prazer e de alívio. Para mim, eu já acompanhei pacientes que odiaram o chuveiro. Elas entravam no chuveiro e saíam assim, ó, pá, correndo. Falavam, não, tá horrível, tá horrível, tá horrível. E saía correndo. Então experimenta agora na gravidez para você conseguir trabalhar lá no parto. Vamos para a última parte da nossa live. Nós já falamos então das contrações, que é a principal força do trabalho de parto. E é isso que vai fazer você começar a dilatar ou não. Essa força aqui ideal é a contração miojo. Sam, não tenho contração miojo. Você não vai dilatar, minha filha. Essa criança vai continuar dentro de você, tá tudo certo. Vai viver a vida, vai fazer outra coisa. Mas desencana, tá? O que mais que a gente tem? Nós temos relaxamento. A soma desses dois é a mecânica do parto. Mecânica do parto, a gente vai falar de movimento agora. Porque se eu tenho a força que empurra o meu bebê para baixo, sim? Meu colo, ó, meu colo aqui que bonitinho. Prontinho, grosso, fechado ou com 1 centímetro de dilatação. Tenho aqui meu bebê prontinho para nascer. Tenho as contrações. Estão torando. Contração miojo vindo a 1000. E agora, o que a gente precisa para facilitar para esse carinha poder nascer? O que falta? Conta pra Tata. Eu tenho contração, eu tô relaxada, tô ali, ó,
Meu corpo tá todo relaxado, receptivo, aberto, livre, o bebê se movimenta gostoso. Cada contração eu sinto o bebê vir bonito. O que eu posso fazer para esse parto acontecer mais rápido ainda? Dilatação? Não, dilatação é consequência. Ninguém liga para dilatação mais. Movimento, exatamente. O movimento, gente. A gente tá falando do bebê passar pela parte mais difícil do parto, que é a estrutura óssea. Se você já tá relaxada, se já tem contração empurrando essa criança, a gente precisa ativar. Precisa não. Deixa eu corrigir. Me desculpa. Errei. Ninguém precisa nada. Mas quem quer um parto mais rápido pode trabalhar com o movimento ativamente. Os hormônios, a força do trabalho de parto, não depende de você. São hormônios, é a contração. O relaxamento durante o trabalho de parto é uma ferramenta que você pode aprender durante a gravidez. É o que eu ensino no curso Parto na Prática. O movimento do corpo é outra coisa que você pode fazer ativamente se quiser para acelerar o trabalho de parto. E é também o que eu ensino como doula e ensino no curso Parto na Prática. Por quê? Nossa pelve, diferente do que a gente imagina, não é uma estrutura óssea única. Não é uma peça única. Ela não é dura, ela não é rígida. Ela tem conexões, ela se movimenta e amplia, aumenta e diminui espaços conforme a necessidade. O que diz pra gente, o que diz pra nossa pelve a necessidade desse tamanho a mais ou tamanho a menos? A posição do bebê. Então, se esse bebê tá aqui em cima, a gente não precisa tá aqui arreganhando a parte de baixo. Precisa? Não precisa. Não é esperto. Porque se você abre a parte de baixo da pelve, você fecha a parte de cima. Facilita o teu parto? Não. Atrapalha. Se esse bebê tá aqui já, mergulhado, no meio do caminho, e você fica abrindo a parte de cima ou abrindo a parte de baixo, facilita alguma coisa? Não. Vai atrapalhar. Você vai sentir uma dor dilacerante. Porque esse bebê tá no meio do caminho. Não, sabe? Você fechar e abrir em cima ou embaixo não faz o menor sentido. Não ajuda em nada. O movimento do meio do caminho é outro. Quando esse bebê está aqui embaixo, fazendo mergulho, ele precisa ampliar o espaço aqui para trás, para poder ir para frente e nascer. Adianta você fechar? Você vai fechar a sua pelve? Você vai ficar ali tentando parir para sempre, sentindo uma dor horrorosa. Não vai ser bom também. Não vai. Então, sim, todo esse movimento da bacia, óbvio que a gente não faz manualmente, como eu tô fazendo aqui pra vocês. Ai, que facilidade. Essas peças se movimentam conforme a gente move o tronco, parte de cima do corpo, quadril e pernas. Muitas de vocês já viram meus vídeos, né? Já viram meus vídeos de dancinha. Muitas dessas dancinhas têm movimentos que trabalham aqui com o quadril. Por que a Sam coloca isso em dancinha? Gente, porque a gente tá na rede social. Se eu quero fazer que muita gente saiba que um parto bom é possível, eu tenho que chegar nessas pessoas. É a ferramenta que eu tenho. Agora, no parto, você precisa colocar um pancadão e dançar? Não. Claro que não. Se você quiser, pode. Mas não precisa. E durante o trabalho de parto, você faz o quê? Você vai perceber a posição do seu bebê e você vai fazer um movimento certo para a posição que o seu bebê tá. Isso a gente trabalha também no Parto na Prática. Então, tudo que você vê, que eu ensino para vocês, que eu bato muito na tecla de vocês, é sempre trabalhando a sua percepção individual, pessoal do seu corpo, e aí sim trazendo uma informação de fora. Porque mesmo que você tenha uma doula com você, uma equipe particular ou qualquer outra pessoa,
a única pessoa capaz de identificar o que você sente é você mesma. Lembra que você precisa ter o relaxamento para ter um parto melhor? Para ter um parto mais rápido? Que isso daqui é fundamental? Você sabendo, entendendo o que está acontecendo no seu corpo, você consegue ativamente, sem depender de ninguém, sacar o que está rolando. Quem está ali no seu lado passa a ser um suporte para você, passa a ser uma rede de apoio. Para quando você ficar bem louca na Partolândia e falar, ai, não consigo, tá tudo errado, ai meu Deus, eu tô muito fraca, ai, não vou conseguir. Todo mundo faz isso. Não tem expectativa que você vai ser o cristalzinho que não vai fazer. Todo mundo faz isso, tá? E tá tudo bem. Faz parte do processo. Deixa rolar. É nesse momento que o seu acompanhante, também informado, também consciente de tudo que eu passei pra vocês aqui nessa live, vai te falar, olha, você consegue. Respira comigo que eu te ajudo. Te ajuda a trazer pro estado de tranquilidade. Vamos dar uma volta. Ó, já começa a movimentar esse quadril. Vamos fazer aquela técnica de relaxamento, aquela técnica de alívio que eu sei que funciona pra você e a gente treinou junto. Percebe? Parto bom começa com uma mulher bem informada, que sabe, consciente do seu corpo e fica assim, melhor ainda, com um acompanhante que tá ali envolvido. Simples assim. Sam, e a dilatação? Onde que fica? A dilatação fica aqui, meu povo. Esse bebê tá sendo empurrado para baixo. Você tá se movimentando, sim? Relaxadona. A posição dele estando favorável, essa dilatação simplesmente acontece. E esse bebê vem. Dependendo da posição que ele tá, se ele tá de frente com a mãe, se ele tá de costas com a mãe, a dilatação pode ser a última coisa a acontecer no seu trabalho de parto. Então acontece muito, muito, muito de mulher falar, tava em tanto tempo em trabalho de parto, o colo tava fino, o bebê tava baixo, mas eu não tinha dilatação. Daí eu desisti. E às vezes, o que acontece? Por esse bebê ter descido costa com costa, ele já tava aqui, ó, na cara do gol, pertinho de chegar no seu colo. Pertinho, 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 ó. Daria até pra sentir com a mão. E dá mesmo, se você colocar a mão no canal de parto, você sente o bebê ali. Mas sem dilatação. Por quê? Porque falta ele jogar a cabeça pra frente. Quando ele joga a cabecinha pra frente, é que o colo do útero termina de abrir. Já pensou nisso? Já pensou você desistir do seu parto, que tá indo super bem, só porque você não tem a dilatação que você imaginava que ia ter? Eu espero que depois dessa aula você veja e imagine o seu parto de outra forma. É muito mais simples do que parece. Pode ser muito mais gostoso do que pintam por aí, mas depende de uma coisa muito importante, que é o seu desejo, a sua vontade de viver essa experiência, de ir até o fim e principalmente de se preparar para ela. Se você quer se preparar para valer, bem, eu te espero. Semana que vem vou soltar o link promocional do curso Parto na Prática. E para você saber em primeira mão e aproveitar desconto e tudo mais, clica no link que tá no meu perfil. Te espero no grupo VIP de alunas. Futuras alunas. Beijo da Doula e até amanhã.